Gente, vamos lá então. Nosso estudo de hoje é o estudo do apóstolo chamado Tomé, certo? Então vamos começar com este estudo. Um dos textos que nós vamos tratar, para conhecer um pouco da personalidade deste discípulo, deste apóstolo Tomé, é este aqui, lá de João 11, que o contexto de João 11 é a morte de Lázaro, vocês se lembram? E Jesus disse que iria ter com Lázaro, iria próximo de Jerusalém para encontrar em Betânia o Lázaro que havia morrido. E Tomé então disse, quando Jesus se dispôs a ir, Tomé disse: vamos também nós para morrermos com ele. Isso está lá em João 11:16. Tomé que falou, né? Vamos nós então juntos para morrermos com ele. Irmãos, vamos à introdução então. Nós estamos aqui. Nós estamos no terceiro apóstolo do grupo de 4. Então lembra que os apóstolos são divididos em 3 grupos. Cada grupo possui 4 apóstolos. Nós já passamos pelo primeiro grupo todo. Agora estamos caminhando para o final do segundo grupo e penúltimo, com a pessoa de Tomé. Irmãos, Tomé, o nome Tomé vem lá do hebraico, né? Tá aí o hebraico de Tomé, e do grego Dídimo. Tomé Dídimo é o nome Tomé em grego, ok? Dídimo é a transliteração do hebraico Tomé, ok? É o Tomé grego, o nome grego. E Tomé, aqui, né, o Dídimo, né, em grego é Dídimos, ou Dídumos, aqui, em grego, e significa algo formado de 2 partes, ou gêmeo. Então, Tomé, ou Dídimo, Tomé é o hebraico, Dídimo o grego, significa algo de 2 partes, tomado de 2 partes, o gêmeo. Alguns dizem que Tomé tinha um irmão ou uma irmã gêmea. E por isso ele era chamado também de Dídimo. Deram o nome dele de gêmeo, porque ele possuía. Mas a Bíblia não nos dá detalhes. Isso é só uma possibilidade que é levantada, ok? Mas não se tem certeza. Tomé muitas vezes é chamado de Tomé o descrente, né? O incrédulo. Não é assim que se conhece o Tomé? É o incrédulo. Você é que nem Tomé, né? Você não acredita em nada, não é isso? Mas talvez esse título não faça jus a pessoa de Tomé. Nós vamos ver mais para o final que a gente fala, Tomé é aquele que não creu, ele precisou ver. Mas se a gente lembrar dos outros apóstolos, eles também, antes de verem o Senhor Jesus Cristo, eles também não acreditaram, não. Você se lembra quando as mulheres foram anunciar que o túmulo estava vazio? O texto diz que os outros apóstolos não acreditaram, não. Então eles todos tiveram dificuldades, foram tardios para crer. Então talvez seja injusto colar essa penca aí em Tomé, dizer que ele era o único descrente, o único incrédulo, né? Mas vamos ver com calma. É certo que ele tinha dificuldades, como todo crente, né, tem. Ele era um apóstolo, está lá em João 20:24. E ele era natural da Galileia e possivelmente também um pescador, né? Ele estava naquele grupo ali no final do Evangelho de João que foi pescar com Pedro. Então, possivelmente, Tomé também era um pescador. Isso não é dito claramente, mas por ele estar nesse grupo que foi pescar com Pedro, é possível que ele vivesse disso também, tá? E ele era, como a maioria dos apóstolos da Galileia. Assim como Natanael, Tomé é mencionado apenas uma vez nos 3 evangelhos que nós temos. Interessante. Mateus, Marcos e Lucas falam uma vez só de Tomé. E quando falam na lista dos apóstolos. Depois não falam mais. É no Evangelho de João que nós vamos aprender um pouco do caráter. Ele vai aparecer mais em João, certo? Assim como também Natanael aparece mais em João. Filipe aparece mais em João. Parece que João dava mais, inspirado pelo Espírito Santo, deu mais atenção aos apóstolos, né? Conseguiu trabalhar um pouco mais do que os sinóticos. Mas vamos lá. Tomé
assim como muitos outros do grupo apostólico, era um desconhecido. Aliás, todos os 12 apóstolos eram comuns e incultos quando Jesus os encontrou. Incultos aqui não quer dizer que eles eram ignorantes, gente, que eles não sabiam nada. Incultos aqui significa que eles não participavam de uma elite intelectual, certo? Eles não eram doutores, né? O inculto ali não significa que eles não sabiam nada, eram pessoas tolas, né? Não, ali a ideia é de que eles não eram de uma elite acadêmica, não eram mestres da lei, não estavam em Jerusalém, né, lá no Sinédrio ensinando, certo? Nesse sentido, exceto por Judas Iscariotes, os 12 vinham da Galileia. Judas Iscariotes é o único apóstolo da Judéia, do grupo apostólico, e é possível que ele fosse o mais culto. Por que vocês acham que é possível que Judas Iscariotes fosse o mais culto? Por quê? Porque ele, né, Jessé, ele foi confiado a ele o dinheiro. E você não vai confiar o seu dinheiro numa pessoa que não pense bem, que não administre bem, que não tem uma certa cultura, certo? Então talvez Judas fosse o mais culto dentre os apóstolos. O Judas, não Tadeu, né? O Iscariotes, o traidor. Então veja, aquela região, a Galileia era uma região toda predominantemente rural, sendo formada por cidades pequenas e vilarejos. Seu povo, os galileus, não faziam parte da elite. Não eram conhecidos por terem um alto grau de instrução, né, de uma elite acadêmica. Eles constituíam os mais comuns dentre os comuns, os galileus, pescadores e lavradores. Assim também eram os discípulos de Cristo. Cristo intencionalmente ignorou os aristocratas e influentes e escolheu homens que, na maioria, eram considerados ralés, ou seja, homens sem importância nenhuma, sem nenhuma influência. Foi estes homens em que Deus escolheu em Cristo, né, para serem os apóstolos. Daí nós aprendemos o quê? Que Deus geralmente escolhe pessoas desprezadas pelo mundo, pessoas que são pequenas para o mundo. Olha só esses textos. Olha o que Deus diz por meio de Isaías: porque Deus abate os que habitam no alto, os orgulhosos, né? E na cidade elevada, abate a humilha até a terra e até o pó, o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres, né? Deus geralmente escolhe os aflitos e os pobres, que utilizará para humilhar os altos, né? Os exaltados. Em Sofonias, Deus diz assim: deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Interessante, um povo modesto e humilde. Geralmente é o que qualifica, né, de certa forma, ou é reconhecido o povo de Deus, né, como povo modesto e humilde. Em Ezequiel diz assim, diz o Senhor: tira o diadema e remove a coroa. O que é e há não será o mesmo. Será exaltado o humilde. Quem será exaltado? O humilde e abatido, né? O soberbo não será exaltado. Irmãos, veja, eu quero que alguém lê para mim Mateus 11, 25, que é a oração que o Senhor faz. Olha aí o que ele diz: ainda considerando isso, que Deus escolhe, na maioria das vezes, né, compor o seu povo de pessoas humildes, pessoas pequenas, não dos poderosos da terra. Então veja aí o que diz o Senhor Jesus Cristo nessa oração que ele faz a Deus em Mateus 11, 25. Alguém lê, por favor. Então veja, Deus revelou o seu plano, o seu evangelho aos pequeninos, e não aos sábios e aos instruídos. Então Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios, aqueles orgulhosos, o que pensam que são algo, e revelaste essas coisas do Senhor aos pequenos, aos humildes. E aí, veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios, eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios 1, 26 a 29, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vejam as pessoas que pertencem à igreja em geral. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não há muitos acadêmicos na igreja, pensadores,
famosos, não há muito disso na igreja. E Paulo continua: nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não há pessoas, em geral, não há pessoas muito ricas na igreja. Você pode encontrar um ou outro, mas em geral não. Em geral são pessoas comuns, classe média, classe baixa, é o que você encontra na igreja, em geral. Aí Paulo continua: o Senhor fez isso para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É por isso que eu digo, irmãos, à luz da Bíblia, que a igreja não é lugar para pessoas que procuram glória humana. Não é lugar. Porque Deus não escolheu esse tipo de gente. E ainda mais, se alguém tentar fazer isso na igreja, Deus o destruirá, porque a glória na igreja, e finalmente em todo o universo, será só de Deus. Então qualquer pessoa que tentar roubar a glória dele será destruída. É por isso que a igreja geralmente não é lugar, as pessoas, por exemplo, e é interessante isso, né? A pessoa que procura a glória na igreja, que vê na igreja uma oportunidade de brilhar ali dentro, Deus, se for a igreja verdadeira, Deus a tirará de lá, porque a glória é só dele. É por isso que Deus escolheu as coisas humildes, para abater as que se exaltam, para que a glória seja só dele. Então a igreja deve andar sempre em humildade e simplicidade. Eu gosto muito do versículo que Paulo diz, quando escreve uma das suas cartas, ele diz assim: eu tenho receio que a serpente, assim como enganou Eva, vos afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então tem duas coisas preciosas para os crentes, que devem ser guardadas em toda a igreja: simplicidade e pureza. Deus está comprometido com simplicidade e pureza, com pessoas simples, que vivem suas vidas simples e que são puras e santas. É o que Deus quer. Deus quer. E tudo que é estranho a isso deve nos também parecer estranho. Quando alguém quer ser mais do que convém, é algo estranho, porque Deus chamou-nos à simplicidade e à santidade. Então, isso tudo é muito claro no grupo que Jesus escolheu como apóstolos, pessoas simples e desprezadas pelo mundo, né? Vamos lá. Tomé, meus irmãos, nós vemos ele, à luz da Bíblia, como alguém mais pessimista. Olha só. A partir do relato de João, do Evangelho, fica evidente que Tomé tinha uma tendência a olhar para as coisas mais tristes da vida. Em toda situação, parecia estar sempre esperando pelo pior. No entanto, apesar de seu pessimismo, alguns elementos maravilhosamente redentores de seu caráter transparecem naquilo que João diz sobre ele. Então veja, quando a gente olha para Tomé na Bíblia, a gente vai ver isso em alguns textos aqui, a gente tem a inclinação de imaginar que ele era alguém que, sempre imaginava o pior. Isso não quer dizer que Deus, pela sua graça, não tinha trabalhado em Tomé para dar a ele elementos redentores da sua personalidade, ou seja, trazer a ele virtudes. Nós vamos ver isso, há muita coisa que brilha em Tomé. Mas é certo que ele, nos textos, sempre era mais vai dar errado. E tem gente assim, né? Não propriamente aqui na igreja, né? Porque nessa igreja é perfeita, não tem ninguém assim, né? Mas sempre tem alguém assim, não tem? Vai dar errado. Não faz isso não, eu já estou vendo, vai dar tudo errado. Né? Então, no grupo apostólico também havia essa pessoa que nos parece ser Tomé. Mas vamos lá. João menciona Tomé pela primeira vez, vamos ver provas disso, tá? João menciona Tomé pela primeira vez no capítulo 11, versículo 16, lá de João. É o único versículo, mas fala muito sobre o caráter de Tomé. Olha o que diz lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos com ele: vamos também nós para morrermos com ele. Bom, já falei para vocês, né? Lembra do contexto desse capítulo, né? É a morte de Lázaro. Jesus diz lá: olha, ele está dormindo. Aí os discípulos acham que ele está dormindo mesmo. Aí eles dizem, né? Está dormindo, vai acordar, deixa quieto lá. E aí Jesus diz: olha, ele morreu, e nós vamos ter com eles. Eu fico feliz por vocês não estarem lá, para que vocês possam crer. Vamos ter com ele.
E aí Tomé diz, olha, a gente vai voltar para a próxima, porque lembra que a região de Lázaro é Betânia, e Betânia é próxima de Jerusalém. E eles estavam, e os líderes religiosos estavam querendo matar Jesus lá em Jerusalém. Aí Tomé diz, olha, vamos lá e vamos morrer com ele. Porque ele vai voltar para lá e vai ser morto. E nós também. Então veja que ele está vendo, Jesus não disse que eles iam morrer, né? Mas ele já está vendo o negócio acabar mal. Ele está, olha, vamos lá morrer com ele, certo? Mas vamos lá, vamos com calma aqui. Era um dilema então. Se Jesus chegasse tão perto de Jerusalém, que era Betânia, onde Lázaro estava sepultado, certamente enfrentaria o pior tipo de hostilidade. Em João 10, um capítulo anterior ao 11, no versículo 39, lá diz que os líderes procuravam já prender Jesus. Jesus havia conseguido escapar de suas garras dos líderes, dos seus opositores, uma vez já. Mas se voltasse a Betânia, certamente seria descoberto e poderiam tentar prendê-lo de novo. Então por isso que Tomé e os demais discípulos estão meio receosos, principalmente Tomé em voltar para perto de Jerusalém. O outro fator importante aqui, olha só que tensão interessante aqui, o ministério de Jesus para além do Jordão se mostrou bastante frutífero. Antes de nós iniciarmos o capítulo 11 de João, que narra a morte de Lázaro, e a sua ressurreição, né, pelo poder de Cristo, o capítulo 10 diz que o ministério de Jesus, além do Jordão, ele tinha subido para o Jordão, para além do Jordão, parte norte de Canaã. O ministério lá estava muito frutífero. Muitos estavam crendo em Jesus lá. E imagina a tensão. Você deixar um contexto em que está dando tudo certo para ir para uma região que você será ameaçado de morte. Então, imagina esse contexto. Imagina Tomé nisso e os discípulos. Olha, Senhor Jesus, está tão bom aqui. Por que a gente vai descer? Lá eles querem te matar, vamos ficar aqui, as pessoas estão crendo aqui. Mas lembra que Jesus estava comprometido com a vontade de Deus, que era a cruz. Mas imagine a tensão e o contexto para tomar essa decisão. A pressão dos próprios apóstolos, olha, vamos ficar aqui. Se a gente descer, a gente vai morrer lá. Então veja, todavia em Jerusalém, todos eles corriam o risco de serem apedrejados. Aquele não era um bom momento para visitar Betânia, que podia praticamente ser vista do templo, era muito próxima de Jerusalém, Betânia, a vila, né? O quartel de general dos inimigos de Jesus estava em Jerusalém e Betânia era um pulo. Então eles corriam risco mesmo. Foi nesse contexto aí, então, que Tomé disse, olha, vamos lá morrer com ele. Olha aí, a resposta de Jesus é interessante. Quando falam assim, Tomé diz, olha, deixa lá, vamos, é perigoso a gente ir para lá, porque a gente pode morrer lá. Olha o que Jesus responde. Essa resposta de Jesus é bem legal, né? Ele diz assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Esse versículo às vezes pode ser difícil, Diácono Cássio, de entender dentro do contexto da morte de Lázaro. Então vamos lá, vamos entender de novo o contexto. Jesus está querendo ir visitar Lázaro. Os discípulos estão com receio porque eles correm risco de vida. Eles acham melhor não. No máximo, Tomé diz, vamos com ele porque morremos lá também com ele. Certo? Aí Jesus diz isso aí. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Mas se porém andar nas trevas, tropeça e cai. O que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. A ideia é a seguinte. Vocês não devem... Isso é maravilhoso para nós. Vocês não devem ter medo de andar fazendo o que é certo. Vocês têm que ter medo de fazer o que é errado. Às vezes tem gente que fala assim, eu não vou na igreja não. Eu já vi gente falar assim, eu não vou na igreja não porque é muito violenta a rua, eu tenho medo de ser assaltado. Eu não vou para a igreja. Você está fazendo alguma coisa de errado? Você não crê que Deus pode te guardar? Deus não guarda? Então, do jeito que está, para nossa cidade mesmo, é uma cidade que tem assalto. Então, ninguém sai de casa. Domingo que vem a gente não vai ter culto. Porque se alguém não pode colocar a vida em risco, eu também não posso. Eu estou falando assim, não quer dizer que todo mundo pense assim, mas uma hora ou outra você pode ser tentado a deixar de fazer uma coisa certa por medo. Aí Jesus diz,
não tenha medo. Não tenha. Quem anda durante o dia, na luz, a ideia de luz de João é quem anda debaixo da graça de Cristo, fazendo o que é certo, não precisa ter medo. Quem anda errado, precisa ter medo. Se você vai fazer alguma coisa de dia e alguma coisa errada, tenha medo. Deu para entender? Pode ser de dia, mas se você está indo fazer alguma coisa de errado, tenha medo, mesmo de dia. Mas se você está saindo de noite para fazer uma coisa certa, não tenha medo. Deu para entender? Não tenha medo de fazer o que é certo. Não tenha medo, faça o que é certo. E você conta com a bênção de Deus. Ok? Lembre-se disso. Porque às vezes fazer a coisa certa pode nos dar medo, dependendo do contexto. Mas não tenha medo de fazer o que é certo. Faça o que é certo. Você está andando na luz. E Deus guarda quem está na luz. Ok? Essa é a ideia. Eu não estou dizendo que você não será assaltado. Não é esse o ponto. Porque pode ser que você venha para a igreja e seja assaltado. Pode ser que eu esteja para ir da igreja e morra no caminho. Mas eu não estou guardado? Em última instância, eu não estou guardado? Mesmo que eu morra no acidente, indo para a igreja. Eu vou para junto de Cristo, irmãos. Eu estou guardado quer na vida, quer na morte. O que eu tenho medo é de fazer coisa errada. Agora, coisa certa. Eu espero morrer fazendo a coisa certa. Eu espero morrer, se Deus me der a graça, me guardar até lá, morrer fazendo a coisa certa. Então, uma vez um pregador falou, eu queria morrer pregando. Aí eu falei, pô, isso é uma maneira boa de morrer. Só que eu fico com pena de quem está junto, né? Vocês que vão ficar, eu fico com pena de vocês, do susto vocês vão tomar. Mas para quem estava pregando, é a glória. Já pensou? Então assim, não tenham medo de fazer a coisa certa. Tenham medo de fazer coisa errada. Mas coisa certa não precisa ter medo. Vamos lá? Então Jesus anuncia que Lázaro morreu e ele estava indo ter com ele. Foi nesse momento que Tomé diz, então, vamos morrer com ele. Agora veja, tratava-se de um comentário pessimista, né? Vamos morrer com ele. É típico de Tomé. No entanto, é um pessimismo heróico. Tudo o que ele conseguia enxergar pela frente era uma tragédia. Vamos lá e vamos morrer com ele. Tomé estava convencido que Jesus rumava diretamente para um apedrejamento. Contudo, se era isso que o Senhor estava decidido a fazer, Tomé estava firmemente resoluto a segui-lo e morrer com ele. Temos que admirar a coragem de Tomé. Ainda que pessimista, ele era fiel. Eu acho que vai dar tudo errado, mas eu estou nessa. Eu vou até o fim. Isso é graça de Deus, isso é coragem. Irmãos, se Tomé fosse mais crente, talvez ele teria dito, vamos lá, vai dar tudo certo. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele disse que não vai tropeçar, lembra? Que está andando de dia, não tropeça. Então olha, vai dar tudo certo. Todavia, não foi assim que ele falou. Ele falou, vamos lá morrer com ele. Mas, pelo menos, Tomé tinha coragem de ser leal, mesmo diante de seu pessimismo. É difícil um pessimista ser leal, pois ele está convencido de que vai acontecer o pior. Esse de Tomé é um pessimismo heróico. Essa é a verdadeira coragem. Veja, irmãos, coragem não é ausência de medo. Coragem é uma posição firme com o medo. Coragem só existe se tiver medo. Se você está com medo de tomar uma posição que você sabe que tem que tomar e você toma, é porque você foi corajoso. Não é assim, por exemplo, tem um irmão que está pecando. E você tem que admoestá-lo e adverti-lo. Só que você tem medo. Você tem medo daquele irmão não gostar, dele, se ele não é tão irmão, ele pode não ser tão irmão assim como você imagina e procurar uma retaliação e te prejudicar. E você tem medo, vários medos. Só que você sabe o que tem que fazer. Cristo manda que nós exortemos uns aos outros, e se alguém ver um irmão pecando, o que vai ter com ele? E você vai, mesmo com medo. Isso é coragem. Isso é coragem. Porque coragem tem que envolver medo. Senão não é coragem. Então todos nós tememos muitas coisas. Eu tenho medo de muita coisa, imagino que vocês também. Só que nós nos fundamentamos na graça de Deus e no poder dele nos guardar e fazemos o que tem que ser feito. E aí deixamos o resultado na mão de Deus. Mas deve haver coragem. E lembre-se, coragem, ela se faz no meio do medo, pela graça de Deus.
Tomé estava com medo, estava pessimista, vamos morrer lá, mas ele foi, vamos lá com ele, nós vamos com ele. Então, vamos lá continuar aqui. Até aí tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. Tomé era dedicado a Cristo. A partir desse relato, vemos que Tomé não desejava viver sem Jesus. Se Jesus iria morrer, então Tomé estava preparado para ir com ele. Na realidade, Tomé diz, é melhor morrer com Cristo do que viver sem ele. E é legal isso, né? E é verdade, né? É melhor morrer com Cristo do que viver sem ele. Tomé não se iludia, achando que seguir Jesus era fácil ou seria fácil. Mas seguiu a Jesus com a coragem inabalável. Se preciso fosse, estava decidido a morrer pelo Senhor em vez de abandoná-lo. Preferia morrer a ser deixado para trás e separado de Cristo. Essa é a graça de Cristo. Ele faz de homens falhos, homens corajosos. Irmãos, veja, é melhor nós sofrermos retaliação com Cristo do que vivemos tranquilos sem Ele. E é impressionante como nós somos tentados a viver sem Cristo, desde que isso nos faça bem, não nos incomode. Então, ou seja, eu tenho que tomar uma posição radical por amor a Cristo, mas isso vai gerar polêmica, vai me trazer trabalho, então é melhor não. Na conservação da minha vida, aqui do meu bem-estar, é melhor não assumir esse compromisso. Irmãos, é melhor sofrer com Cristo. Aliás, um cristão nunca estará em paz se ele, negando a Cristo, viver bem. Ele nunca estará em paz, nunca. Ele prefere estar no meio do turbilhão, no meio da provação, mas com Cristo, sabendo que fez o que tinha que fazer, do que ficar tranquilo tendo negado a Cristo. Jamais, um cristão, Deus não permitirá, ainda que nós desejemos nos sentir bem, Deus nos incomodará, o Espírito de Deus nos incomodará tanto, que nós vamos nos entregar ao sofrimento, só para ter aquela paz que excede em todo o entendimento, que, não, eu fiz o que Cristo mandou fazer, e eu estou em paz, mesmo sendo perseguido. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É melhor viver no sofrimento com Cristo do que a bonança sem Ele. É incomparavelmente melhor viver ao lado de Cristo, mesmo que sofrendo, do que viver neste mundo sem Ele, né, caminhando para o inferno. Então veja, é melhor viver com Cristo, sofrendo, do que viver sem Ele, numa suposta bonança que conduz ao inferno. Lembra o que Jesus disse, né? O que Jesus falou? Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos o que entram. A ideia é, a maioria das pessoas querem um cristianismo fácil, um cristianismo que não lhes custe nada. Já viu? Irmãos, olha ao redor, veja o evangelicalismo do Brasil. As pessoas têm um cristianismo que não custa nada. É só dia do domingo, só na igreja lá, eles vivem a vida deles. Não custa nada, eles não são crentes radicais, eles não confrontam ninguém com o evangelho, não desafiam ninguém, não são radicais em termos de luta contra o pecado, sabe? É uma vida assim, domingo na igreja e o resto da semana eu faço tudo que eu faria se eu não fosse crente e domingo eu apareço de novo. Esse é o caminho largo. São muitos os que entram por ele. Ele é muito mais fácil. Mas apertado e estreito é o caminho que conduz para a perdição. Eu lembro do Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo sobre isso. Ele fala que o caminho do cristianismo é que nem uma catraca. Eu lembro que na minha juventude eu andava muito de ônibus, né? E eu saía do trabalho para o colégio e eu vinha com mochila, um monte de coisa. Eu lembro que tinha que passar uma catraca. Aí eu tinha que deixar as coisas no chão. Eu não conseguia passar com tudo aquilo que eu carregava. Aí eu ia pedindo alguém para segurar para que eu passasse e tudo mais. Né? Você pensou que ia falar para eu pular a catraca, né? Mas não, eu passava na catraca. Mas eu deixava e ia passar a catraca, ou seja, não dá para passar com tudo. Essa é a ideia. Ou você abandona os seus pecados, ou você não vai entrar. Você tem que se desfazer de tudo. Tudo que te atrapalha. Paulo disse isso de outra forma. Ele disse assim, prossigo rumo ao alvo, desembaraçando-me de todo peso e pecado, para correr melhor. É a mesma coisa. O caminho é estreito demais, é apertado demais para eu carregar os meus pecados. Eu tenho que deixá-los. Senão não vou conseguir passar naquela fresta, naquele caminho apertado. É por isso que muitos preferem o caminho largo. Porque o caminho largo, eles podem levar os seus vícios, os seus pecados todos.
eles podem andar com isso. Eles não perdem nada. Então eles preferem esse caminho e muitos seguirão por ele. Então lembre-se disso, é melhor uma vida sofrida com Cristo, por amor do Evangelho, do que o caminho largo sem ele, que conduz para a perdição. Vamos lá. Outro ponto aqui de Tomé, outro trecho que nos fala um pouco mais de Tomé. Quando ele fala lá, quando Jesus diz que está indo, né, para preparar o lugar, e Tomé diz, olha, mas nós não sabemos o caminho, né? Olha aí, um pouco antes do Senhor morrer e ressuscitar, Jesus estava falando aos discípulos sobre sua partida para o Pai. Está lá em João 14, o texto belíssimo, esse capítulo é belíssimo, né? No versículo 5, quando Jesus está falando de que ele vai para preparar um lugar para os seus discípulos, para os seus, certo? Aí Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Lembra que, tá vendo? Tomé sempre vê dificuldade em alguma coisa, né? Lembra? Então, precisa de pessimismo, Senhor, vamos ficar aqui sozinho? A gente não sabe o caminho, a gente vai se perder, tá vendo? E a ideia é, vemos mais uma vez o pessimismo de Tomé. Na realidade, ele estava dizendo, Senhor, o Senhor está partindo, jamais chegaremos ao lugar para onde o Senhor está indo, nem sabemos como chegar lá, de que maneira devemos proceder? Então veja, né, o pessimismo de Tomé, tendo o caminho diante dele, e ele não percebendo isso, né, achando que iam se perder. E aí continua aqui o nosso estudo, mostrando que Tomé era um homem cheio de amor profundo. Ele entristeceu-se profundamente quando Jesus falou em deixá-los. Ficou arrasado. Veja, isso aqui é uma outra virtude de Tomé. Ele amava o Senhor e estava preocupado de não encontrar o Senhor, de não seguir o Senhor, de não saber o caminho. Ele havia se pegado tanto a Jesus ao longo daqueles anos que ficaria feliz em morrer com ele, como ele disse anteriormente, mas não poderia viver sem ele, pensar em viver sem ele. Temos de admirar a devoção de Tomé a Cristo. Olha a pergunta que a gente colocou aqui. O que você sente quando pensa em estar separado de Cristo? O que você pensou nisso? Se eu não tivesse Cristo, o que isso me importaria? Uma vez um teólogo perguntou assim, quando você não pode ir na igreja no domingo, o que você sente? O que você sente quando você, por algum motivo, não pode estar no domingo na igreja? Que bom, eu não vou. Preciso descansar. Que bom, vou poder ir para o shopping ou para a praia. O que você sente? Isso diz muito de mim, de você, sobre mim, sobre você. O quanto nós amamos a Cristo. É por isso que eu não consigo entender, irmãos. Veja, você tem que entender gente escolhendo o horário de culto para vir. Eu não consigo. Vou ser sincero, não consigo não. É porque, veja, eu quero estar com o meu amado. Imagina, eu comecei a namorar com Daiane, dos lados de Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte. Aí, a gente marcou de sair toda sexta-feira. Aí, a gente saiu uma sexta-feira, lá chegou na outra, ela me liga, Paulo, você vai passar aqui? Ela falou, não, olha, hoje eu vou fazer outra coisa. Mas você não vai me ver? Não, já vi sexta-feira passada. Tá bom. Isso soaria bem? A quem ama? Quem ama não quer estar junto? Quem ama não quer estar sempre? Eu não consigo entender. E não é para entender mesmo. Não é para entender. Olha, não precisa fazer força para entender isso. Não tem o que entender. De um lado. Mas tem muito de entender do outro. O que isso pode significar e onde o coração está. Quero estar com Cristo. Quero estar com o seu povo. Quero ouvir sua palavra. Quero cantar louvores. É isso que eu quero, diz o crente. E é o que Tomé queria. Senhor, para onde vai? Nós não sabemos o caminho. Mostra-nos o caminho. Nós queremos estar contigo. Tomé já tinha dito algo, né? Vamos morrer contigo. E agora ele diz, nós queremos estar contigo. Ok? Outra coisa também, irmãos, aproveitando, eu peço a Deus que nós tenhamos tal zelo em relação às reuniões semanais, né? Porque, obviamente, os que estão aqui, eu vejo, né? Geralmente é os que estão, né? Graças a Deus por isso. E eu sei que alguns irmãos não estão porque estão comprometidos com o trabalho, né? Ou realmente estão, alguns, muito cansados. Porque tem isso também, né? Agora,
sempre vale o esforço. Sempre vale o esforço. Sempre vale o esforço. Lembra do que... Quando eu fico pensando nesse... Quando eu falo que sempre vale o esforço, eu fico pensando naquele texto lá do Getsemane, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele, mais próximos dele, no Getsemane, e ele diz assim, ficai aqui, porque vou ali orar. E ele se distanciou dele, numa distância de um tiro de pedra. Se distanciou deles. E aí quando voltou, lembram-se? Ele os encontrou o quê? Mas veja. Mas veja, aí lembram-se do que Jesus disse? Ele diz assim para eles, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Jesus está repreendendo eles. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, vocês se lembram como foi o dia dos apóstolos? Foi um dia cansativo. Foi um dia que eles passaram com os preparativos da ceia no cenáculo. Foi um dia corrido. Era um dia anunciando a Páscoa, e a cidade estava cheia, eles caçando lugar e correndo atrás das coisas para comerem na ceia. Não foi, eles estavam esgotados, e ainda assim Jesus os repreendeu. Eu fico pensando, será que Jesus não poderia dizer assim, não, tudo bem, não, vocês têm que descansar um pouco. Mas Jesus os repreende. Veja, meus irmãos, não quero ser mais duro do que convém, nem mais radical do que a Bíblia é. Eu creio que às vezes pessoas não podem vir porque estão doentes, e Deus sabe disso, e fica em paz. Eu só estou dizendo uma coisa, vale o esforço. É isso que eu quero que nós saímos daqui pensando. Vale o esforço para estar com Cristo. Se nós, irmãos, eu tenho pensado nisso, se nós imaginássemos o quão nós somos inclinados a cair em pecado, e quão duro e terrível é o inferno, nós nos esforçaríamos mais. Se você soubesse, como nós estamos sempre um passo da queda, qualquer brecha, e como o inferno é uma ameaça terrível para nós. Então sempre vale o esforço, sempre vale o esforço. Nesse caso, eu creio que eu penso como teólogo quando falava do livro de Ruth, né? Lembra lá de Ruth, órfã? Quando Noemi diz assim, olha, minhas filhas, voltam para a casa de vocês, para a terra de vocês, lá vocês se casem. Lembram-se? E aí então diz o texto que depois de chorarem, órfã despediu-se de Ruth, de Noemi, e Ruth se apegou a Noemi, certo? Lembram-se? Aí um teólogo disse assim, eu concordo com ele, diz assim, dá para entender órfã. Não é? Quando a gente lê o texto, alguém bate em órfã? Alguém pega pedra e bate em órfã? Não tinha que ter ficado. Se Noemi mesmo está dizendo para ir, certo? Então dá para entender órfã. Dá para dizer, não, tudo bem, é verdade. Ela vai ficar solteira, tem medo de não casar. Né? Mas é preciso imitar Ruth. Eu entendo órfã, mas eu quero imitar Ruth. E é assim mesmo. Eu quero me esforçar mais. Eu entendo os irmãos que estão muito cansados. Mas eu peço a Deus que eu me esforce mais. Esse é o ponto. Vamos lá. Agora é a última parte aqui. O último texto que nos fala de Tomé e o que a gente aprende com ele. Vemos o próximo retrato de Tomé em João 20. Depois da morte de Jesus, todos os discípulos estavam em profundo desalento, tristes, né? No entanto, reuniram-se para que pudessem consolar-se mutuamente. Exceto Tomé, lembra? Porque a primeira vez pós-ressurreição, Tomé não estava com os discípulos quando Jesus aparece a primeira vez, aos discípulos, reunidos. Tomé perdeu esse momento importante. Por que ele não estava lá? A Bíblia não diz, né? Valéria e Diácono Jessé e Renata. A Bíblia não fala, Isabelle, por que Tomé não estava lá. Mas alguns podem sugerir, e a gente pode achar que isso é possível. Como ele era mais, lembra? Pessimista. Não, tudo deu errado. É possível que fosse Tomé uma pessoa tão pessimista e melancólica que estava se sentindo absolutamente destruído. E encontrava-se em algum lugar chorando sua miséria. Pode ser. Não tem gente... Nós somos assim também, se Deus não guardar. Mas a gente já viu isso acontecer, né, com irmãos, e às vezes acontece conosco. A gente está triste, a gente nem quer ir na igreja.
Ao invés de ir, porque é o lugar onde os tristes e abatidos deveriam certamente estar, nós achamos que não devíamos estar lá, né? Olha, veja como o Satanás é astuto e a nossa carne é traiçoeira. Veja, porque veja, gente, onde deve estar o abatido e contrito de espírito? Na presença de Deus. A gente lê a Bíblia toda hora isso. E é justamente nessa hora que a gente fala, não vou na igreja não. Veja como nós somos inclinados ao desvio, facilmente, porque a Bíblia está toda hora falando, então fui ao Senhor, então abatido disse, ó minha alma, porque está abatida, espera no Senhor. E aí quando nós estamos, o que nós fazemos? Não vou. Eu quero ficar aqui em casa, eu quero pensar mais na minha vida. Veja, é só Deus para tratar com a gente mesmo. Se depender da gente, é só o Senhor mesmo. Ele tem tido misericórdia de nós. Então veja, Tomé, ele não estava com ânimo para se encontrar com os outros. Ele perdera a bênção do Salmo 133. Você lembra o Salmo 133? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Está faltando vida? Está faltando ânimo? Está faltando disposição? Está triste? Está abatido? Vá para a congregação, vá com os irmãos, porque Deus promete, eu derramo vida quando o meu povo está unido. Então vai para lá, meu irmão. Eu não sei, vou falar para vocês, às vezes eu imagino que a gente às vezes curte um sofrimento. É possível. Que a gente, curte lá uma melancolia, um abatimento, eu não sei o que é. Não parece? Não, eu quero curtir minha miséria aqui. Nossa, eu sou muito miserável. Porque a gente tem a resposta da Bíblia. A gente tem um caminho. Está alguém triste? Faça oração, vá com os irmãos, está feliz, cante. A comunhão dos santos traz bênção, traz vida. Então a hora que a gente devia estar na igreja é a hora do abatimento, é a hora da tristeza, é a hora que a gente não queria ver ninguém, é a hora mais certa para você estar na igreja vendo seus irmãos. E Tomé perdeu essa bênção, tanto que tomou a reprimenda de Jesus Cristo, não precisava, mas teve que tomar, e perdeu aquela bênção primeiro ali. Mas como Deus é misericordioso, Cristo restaurou Tomé. Vamos lá. Não devemos ser tão duros com Tomé, eu falei no início, por conta do que ele disse na ocasião, se eu não ver as marcas na mão e o ferimento do lado, de modo algum crerei. A gente não precisa ser tão duro com ele, porque ele disse isso, porque os outros discípulos também, quando não viram o Senhor, até ver o Senhor, também não creram, demoraram para crer. Então, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, e desta vez, Tomé estava com eles, da segunda vez, está lá em João 20, 26. Ao que parece, finalmente, a grande tristeza de Tomé havia se abrandado, graças a Deus, que não nos permite ficar no eterno luto, nos levanta. E lá estava Tomé. Obviamente, ninguém precisou contar para Jesus o que Tomé havia dito, que a exigência que ele havia feito, se eu não ver as marcas na mão, a marca do lado, não creio. Ninguém precisava contar para Jesus, porque Jesus sabia, é onisciente. Ele olhou diretamente para Tomé e disse, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor foi de uma compaixão extraordinária para com Tomé. Cristo compadeceu-se dele. Jesus entende nossas fraquezas. Eu não creio que Jesus, veja, a Bíblia não tem entonação, mas eu não creio que Jesus disse aquilo de maneira dura. Põe aqui, seu incrédulo. Eu disse que eu imagino que o Senhor tenha dito, olha, Tomé, vem aqui. Bota a mão aqui. Sou eu. Isso foi suficiente para Tomé cair em si e lamentar. E também olhar para a graça de Jesus Cristo, o amor dele, apesar dos nossos erros, nossa incredulidade, como o Senhor nos trata, Tanto que eu imagino que seja assim, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus é assim com as suas ovelhas, Lembra, ele não jogará fora a cana quebrada, nem apagará o tição que fumega, O tição que fumega é sabe o que faz fazer churrasco? Aí depois você faz churrasco, tem lá quase a brasinha, quase apagando. O Senhor não vai e joga água, O Senhor faz isso.
Então eu creio que foi assim que o Senhor agiu com Tomé ali, como um pastor mesmo, né? O bom pastor, o supremo pastor. Então, como o Senhor é compassivo conosco, né? Às vezes a gente foge da reunião da igreja, não quer ler a Bíblia, não ora, e mesmo assim o Senhor nos dá a bênção. Tem compaixão, nos trata com amor, tem paciência, longo ânimo, longanimidade conosco. Graças a Deus, né? Fala isso, creio que todos nós podemos fazer coro com relação a isso, né? Quantas vezes nós deixamos de fazer o que devíamos e o Senhor foi compassivo conosco, benigno, bondoso, paciente. Então Tomé fez aquela, olha só que ironia, né? O apóstolo que é conhecido como incrédulo fez a profissão de fé mais fantástica que nenhum apóstolo fez. Olha o que ele disse depois do Senhor ter aparecido. Ele chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. Que maravilha! Lá no versículo 28 do capítulo 21, né, de João. Senhor meu e Deus meu. Nenhum apóstolo, veja, não quer dizer que os apóstolos não criam que Jesus era Deus. Claro, eles criam. Paulo escreveu sobre isso, os apóstolos, Pedro escreveu sobre isso. Mas naquela época, aquela altura, ainda ninguém tinha dito, ninguém tinha feito tal afirmação, aquela altura. E Tomé fez, Senhor meu e Deus meu. Isso aqui para mim é a pá de cal para aqueles que dizem que Jesus não era Deus, não é Deus. É a pá de cal. Ou você e eu admitimos que ele é Deus, ou você tem que rasgar essa página da Bíblia e outras também, mas essa principalmente. Tomé vai chamar Jesus de Deus meu. Deus meu, Senhor e Deus meu. Nossa afirmação maravilhosa, né? E veja como Deus é bondoso, tornou aquele que é chamado, dentre os demais, o mais incrédulo, naquele que é mais crente, e fez a maior profissão de todas. Veja, caminhando para o fim aqui, Deus ele tem os seus modos misteriosos de agir, e o seu tempo também, né, segundo a sua providência. E é maravilhoso ver isso, né? Perceber isso na nossa vida. Como a gente, anteriormente, né, há anos atrás, era difícil de crer numa coisa, e agora aquilo parece tão cristalino. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu imagino que já, pela graça divina. Você entender realidades da Bíblia como você não entendia antes. E você vê aquilo claramente. É questão de pecado. Antigamente você convivia com um pecado que você não via problema nenhum, você nem achava que era pecado aquilo. Mas aí Deus foi te iluminando, o Espírito Santo foi te convencendo. E hoje você entende muito bem como aquilo é devastador, como aquilo é terrível, como aquilo é abjeto, como aquilo é odioso ao Senhor. Impressionante isso, né? É uma graça de Deus, né? A sua fé ir aumentando, seu entendimento ser esclarecido cada vez mais, você crescer na sua fé, na maneira que você entende as coisas, né? Isso é poderosíssimo, né? E é Tomé, né? Tomé. Bom, como é que... Como eu falei, né? A Bíblia não fala da morte de todos os apóstolos, né? Mas a história, né, a tradição tem levantado alguns pontos, né? Então aqui é a tradição, né, irmãos? Então aqui não é algo certo? Mas é verdade que sobre Tomé há muitos documentos. Isso é verdade. Há muitos documentos históricos, antigos, que falam da morte de Tomé. Então, veja aí. Aí eu vou citar o John MacArthur aqui, tá? No livro dele sobre os 12 homens comuns. Há um número considerável de testemunhos da antiguidade que sugerem que Tomé levou o evangelho até a Índia. As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé ao ser atravessado com uma lança. Aí o MacArthur é que faz uma ligação que é interessante. Ele diz assim: uma forma apropriada, se de fato aconteceu, para o martírio de um homem cuja fé alcançou a maturidade quando ele viu a marca da lança ao lado do mestre. A providência, se foi assim, uma harmonia da providência, né? Aquele que fez questão de ver a marca da lança no corpo do Senhor foi morto por uma lança, né? Assim, Tomé era alguém que desejava estar sempre ao lado do seu Senhor, né? É legal, né?
Depois do estudo, a gente vê Tomé de uma forma diferente, né? Porque a gente vê que Tomé era alguém que amava estar com Cristo. Porque na primeira vez, vamos morrer com Ele. Na segunda vez, para onde vais? E na terceira vez, quando ele falhou e não está, Deus teve graça dele, Jesus teve graça dele, e ele passou a estar. A ideia de estar com Cristo. Tomé fala muito disso, né? De desejar e ser fortalecido no poder de Deus para estar com Cristo. Interessante isso, né? Porque ele desejava estar com Cristo, não é? Mas ele falhou, não falhou? Lá, de estar com Cristo, no primeiro dia que Jesus, no primeiro domingo que ele apareceu. Então veja, às vezes a gente deseja as coisas, deseja ser mais crente e tudo mais, mas a gente falha, não falha? Mas lembra disso. Jesus jamais deixará de dar aquilo que nós desejamos corretamente ter da parte dele. Ele jamais. Tomé queria muito estar com Cristo. Quando ele falhou, Jesus não deixou de dar a ele o que ele queria. Teve compaixão dele e o restaurou. Então sempre, você deseja sempre as coisas boas referentes a Cristo. E mesmo sendo eu e você falhos, Deus nos dará. Deus nos fará chegar até lá. Certo? E eu terminei com João 11,16, que é o que Tomé falou, né? Vamos também nós para morrermos com ele. Você pode dizer a mesma coisa? Você pode dizer a mesma coisa? Você está morrendo cada vez mais? Você precisa morrer cada vez mais para estar com Cristo. Você precisa morrer cada vez mais para estar com Cristo. Estar com Ele te custará tudo. Você precisa morrer. Então vamos morrer com Ele. Porque se com Ele morremos, com Ele viveremos. Morramos com Cristo então. Vamos pedir isso a Deus. Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo. Cada vez mais. Cada vez mais. Me ajude a matar o velho homem. Fazer morrer o velho homem em mim. Para que Cristo vive em mim cada vez mais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.